Quando se fala em redução ao primeiro quadrante dentro do estudo da trigonometria, nós estamos falando de um recurso para poder calcular as funções trigonométricas de arcos que a gente não conhece, que não estão no primeiro quadrante da circunferência trigonométrica, como por exemplo o seno de 225 graus e o cosseno de 300 graus. Importante destacar que existem alguns pré-requisitos para você entender esse conteúdo. Você tem que saber todas as definições anteriores envolvendo circunferência trigonométrica. Então, se você não assistiu ainda às aulas anteriores de trigonometria na circunferência, dá um pulinho lá no nosso canal e assiste as nossas aulas anteriores. Então vamos lá. Quando um arco da circunferência trigonométrica pertencer ao segundo quadrante desta circunferência trigonométrica, ou seja, o arco estiver entre π/2 e π, neste intervalo aqui em vermelho que você está vendo, o seno desse arco sempre será igual ao seno de π menos x, menos o arco em questão. Por exemplo, o seno de 120 graus. O seno de 120 graus é possível ser obtido com essa fórmula, pois 120 graus é um arco que começa aqui no zero e termina aqui neste ponto P, suponhamos. Então, todo esse arco em vermelhinho que você está vendo aí é o nosso arco de 120 graus. Então, usando a fórmula, nós vamos ficar com seno de π menos 120 graus. Recordando que 1π radiando na nossa circunferência trigonométrica é igual a 180 graus, então façamos essa diferença e nós vamos chegar à conclusão que o seno de 120 é igual ao seno de 60 graus. É claro que você tem que se lembrar da tabela trigonométrica dos ângulos notáveis, isso aqui também é um pré-requisito, não é verdade? E o seno de 60 graus, segundo a nossa tabela trigonométrica, vale raiz de 3/2. Portanto, resolvido o nosso problema, seno de 120, raiz de 3/2. Na circunferência trigonométrica, basta você projetar esse ponto aqui, a extremidade do arco, para o eixo dos senos e, portanto, você vai ter a medida do seno, que é a raiz de 3/2. É um assunto que inicialmente é um assunto complexo, mas à medida que você vai estudando, você percebe que fica fácil. Um outro exemplo para você. Eu quero calcular o cosseno de 135 graus. Bom, então utilizando a fórmula para a redução ao primeiro quadrante, o cosseno de um arco, quando esse arco pertence ao segundo quadrante, a fórmula é menos o cosseno de π menos esse arco. Então, nós vamos ter menos o cosseno de π menos 135 graus. Portanto, ficamos com menos o cosseno. Π radiano, como nós sabemos, é um arco de 180 graus, menos 135. Portanto, teremos menos o cosseno de 45 graus. E o cosseno de menos 45 graus, segundo a nossa tabela trigonométrica, está aqui, raiz de 2/2. Com isso, nós conseguimos resolver o nosso problema. Então, menos raiz de 2/2. Bem tranquilo, né? Para um arco do terceiro quadrante, nós também temos duas fórmulas para resolver esse problema. Um arco do terceiro quadrante, ele é um arco maior que π radiano e menor que 3π/2 radiano. Exemplo, seno de 225 graus. É um arco que pertence ao nosso segundo quadrante. Portanto, nós vamos utilizar a fórmula menos seno de x menos π radiano. Então, vamos ficar com menos o seno de 225 graus menos π. Já sabemos que π radiano é 180 graus
Então, efetuando essa subtração, olha que interessante, 225 menos 180, 45. Portanto, segundo a nossa tabela trigonométrica, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, vamos obter menos raiz de 2 sobre 2. Representando na nossa circunferência trigonométrica, o arco de 220 graus, ele tem origem no zero e tem extremidade aqui nesse ponto P. Projetando então esse ponto P para o eixo dos senos, nós vamos observar que essa projeção vai bater aqui, pronto, e aqui nós conseguimos observar o seno de 225 graus, que vai ser menos raiz de 2 sobre 2, pessoal. Suponha que eu queira calcular agora o cosseno de 240 graus. 240 graus é um arco que também é do terceiro quadrante. Origem dele aqui, na origem dos arcos na nossa circunferência trigonométrica e extremidade no ponto P. Projetando o ponto P para o eixo dos cossenos, nós vamos chegar à conclusão que o cosseno de 240 é o comprimento desse segmento em vermelho que você está vendo aqui, ó. Utilizando a fórmula para redução ao primeiro quadrante, menos o cosseno de 240 menos π. Já sabemos que π radiano equivale a 180 graus na circunferência trigonométrica. Portanto, chegamos à conclusão que o seno de 240 é igual a menos o cosseno de 60 graus. Pela nossa tabela trigonométrica, o seno de 60 graus, o cosseno de 60 graus vale meio. Portanto, resposta da nossa questão, menos meio. Para um arco do quarto quadrante, nós também temos duas fórmulas matemáticas para resolver a situação aqui, ó. Seno de x será igual a menos o seno de 2π menos x, e o cosseno de x será igual a menos o cosseno de 2π menos x. No exemplo, quero calcular o seno de 300 graus. 300 graus é um arco que pertence ao quarto quadrante da nossa circunferência trigonométrica. Portanto, utilizando a fórmula, nós vamos observar que o seno de 300 graus será menos o seno de 2π menos 300 graus, ou seja, menos o seno 2π radiano, 360 graus na nossa circunferência trigonométrica, e, portanto, vamos obter menos o seno de 60 graus. O seno de 60 graus aparece lá na tabela trigonométrica dos ângulos notáveis, né, do primeiro quadrante, ó, raiz de 3 sobre 2. Portanto, nosso resultado menos raiz de 3 sobre 2. O ângulo de 300 graus, o arco de 300 graus, ele tem aproximadamente a extremidade aqui, ó, nesse ponto P. Então, projetando esse ponto P para o eixo dos senos, nós vamos obter essa distância aqui, ó, em azul, que eu estou destacando na tela para você, e essa distância ela tem a medida de menos raiz de 3 sobre 2. Suponha que você queira calcular o valor de cosseno de 315 graus. Bom, o valor do cosseno de 315 graus pode ser calculado utilizando a fórmula cosseno x igual a menos o cosseno de 2π menos x. Já que 315 graus é um arco que tem extremidade no quarto quadrante da circunferência trigonométrica. Então, vamos projetar para o eixo dos cossenos e vamos observar que o cosseno de 315 será esse segmento aqui, a distância desse segmento em azul que você está vendo na tela, né? Vamos fazer uma correção aqui na fórmula, que na fórmula o sinal não é negativo, né? O sinal tem que ser positivo, porque no quarto quadrante já sabemos que o cosseno ele é positivo, tá bom, pessoal? Então, aqui nós vamos ter o tamanho, o comprimento do cosseno de 315 graus. Agora nós vamos utilizar a fórmula, que vai ser bem tranquilo, né?
Então, cosseno de 2π menos o 315 graus. Então, nós vamos ficar com cosseno de 360 menos 315. Essa diferença é igual a 45. E o cosseno de 45 graus tem lá na tabela trigonométrica raiz de 2 sobre 2. Portanto, essa distância aqui, como eu falei, ela tem raiz de 2 sobre 2. Tá? No quarto quadrante, o cosseno ele é positivo. Nós temos cosseno positivo para o primeiro quadrante e para o quarto quadrante. E cosseno negativo lá no segundo e no terceiro quadrante. Tá bom, pessoal? Eu espero que essa aula tenha esclarecido a sua dúvida, tenha te ajudado. Se te ajudou, faz aí a sua inscrição no nosso canal, para você não perder nenhuma novidade aqui de matemática e física. E eu desejo sucesso a você e bons estudos. Eu estou aqui para te ajudar e estou na torcida para que você alcance os seus objetivos.